tranquilidade e que ela seja guiada pelo Senhor em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas e pode se assentar. Boa noite, irmãos. Mais uma vez, a graça e a paz. Vamos iniciar então mais um culto, mais um domingo onde o nome do Senhor será honrado e glorificado, porque este é o papel da igreja, é reunir, é mudar, sermos mudados por Ele, sermos tocados por Ele e transmitir a sua palavra. Eu vou iniciar com uma história, uma ilustração, que diz, a história chama A Bomba d'Água. Certo homem perdido numa região deserta, prestes a morrer de sede, encontra uma cabana desabitada. No quintal havia uma bomba d'água, velha e enferrujada. Imediatamente ele começou a bombeá-la, mas a água não jorrou. Desapontado, ele sentou-se ao lado dela. Só então ele viu que ao lado da bomba havia uma garrafa d'água com um bilhete colado sobre o rótulo. Você precisa preparar a bomba com toda a água desta garrafa. Faça o favor de encher a garrafa outra vez antes de partir. A garrafa estava quase cheia e ele de repente se viu num dilema. E se eu beber essa água velha e quente, talvez eu sobreviva. Mas e se eu colocasse naquela bomba enferrujada, talvez obtesse água fresca, mas talvez não. Com relutância, ele despejou a água na bomba e em seguida agarrou a manivela e começou a bombear. E a bomba começou a chiar e nada aconteceu. E a bomba foi rangendo e chiando, então surgiu um fiozinho de água, depois um pequeno fluxo e finalmente a água jorrou com abundância. Ele bebeu até se saciar, encheu a garrafa novamente e acrescentou uma pequena nota ao bilhete. Creia, funciona. Você precisa dar primeiro toda a água antes de poder obtê-la de volta. E quanto de nós, irmãos, estamos perdidos também como este homem estava, prestes a morrer de sede nas nossas dificuldades, nos nossos desertos. E nós estacionamos, ficamos parados e às vezes, ao invés de tomar uma atitude, nós ficamos questionando, ao invés de dar o primeiro passo, ao invés de ter uma ação, de fazer o que deve ser feito. Nós vivemos hoje em uma geração onde tudo nós colocamos Deus à prova. Senhor, por que comigo? Senhor, isso não der certo. Mas, Senhor, eu não consigo. Senhor, a culpa não é minha, a culpa é de fulano. Foi ele que fez, por isso que eu estou desse jeito. E esse lugar que nós mesmos nos colocamos é um lugar de paralisia. É um lugar onde nós passamos a desobedecer a palavra de Deus. E nele nós vamos morrendo espiritualmente aos poucos. Sem perceber, a gente vai vendo a vida passar e não tomamos uma atitude. Entra ano, sai ano e nada muda. Nós ficamos questionando, ao invés de tomar uma atitude. Irmãos, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês e vocês vão compreender um pouco que essa ilustração tem tudo a ver com a pregação que será feita essa noite, com a palavra que será ministrada. 1 Samuel 12, do versículo 1 ao 15. Irmãos, Davi, vai falar sobre Davi, tá? Em determinado momento do seu reino, Davi, ele olhou e desejou uma mulher que não era dele, Batseba, ela era esposa de Urias. E neste contexto, o Senhor envia o profeta Natã para trazer uma orientação, uma exortação a Davi. E Davi fez mais ou menos um plano. Então ele olhou, desejou aquela mulher, ele não quis saber quem que era. Ele só desejou, colocou Urias na linha de frente da guerra para que Urias fosse morto e ele continuasse. E aí nós vamos ver um pouquinho em 1 Samuel, vocês vão compreender, porque aqui é Natã trazendo essa exortação, essa correção à vida de Davi. No início diz, Natã repreende Davi. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Isso daqui é Natã contando uma historinha para Davi, tá? O rico tinha ovelhas e gados em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado.
Ele a criou e ela cresceu em sua casa junto com os seus filhos, comia da sua comida e bebia do seu copo, dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao viajante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Natã respondeu a Davi: esse homem é você. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu ungi rei sobre Israel e eu o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor e os seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com uma espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, e depois de matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que da sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei aos outros homens, que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou os seus pecados. Você não morrerá, mas porque com isso você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhes nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Então aqui Natã estava trazendo essa orientação, para Davi. Até então ele não tinha entendido, mas depois ele compreendeu que ele era aquele homem do qual Natã estava contando aquela história. E assim somos nós, irmãos. Quantas decisões erradas nós tomamos na nossa vida, mas existe uma saída, existe um caminho, E existem atitudes importantes que nós precisamos tomar. Existe um apontamento, um direcionamento, mas existe uma atitude que parte de nós para que isso possa se resolver, para que nós possamos ser perdoados pelo Senhor. E o primeiro ponto dessa decisão importante, que é o primeiro ponto da nossa pregação, é: reconheça o lugar em que você está no momento. No verso 7, Natã, ele mostrou para Davi o que ele tinha feito. E aí no verso 13 vem a resposta de Davi, em que ele diz: pequei contra o Senhor. Nesse momento, Davi, ele reconheceu que aquele homem da história que Natã estava falando era ele. E aí ele caiu as escamas dos olhos dele e ele diz: pequei contra o Senhor. Naquele momento os olhos dele se abriu, ele reconheceu. E reconhecer, se você pesquisar no Google, dá um Google lá, tem vários significados, que é ter conhecimento, saber, conscientizar, compreender, analisar, discernir e perceber. Naquele momento, Davi discerniu, ele percebeu o que ele havia feito. E discernir e você reconhecer é o fato de nós olhar para nós mesmos e analisar a nossa vida. E é tão difícil nós fazer isso. Às vezes eu estou tendo atitudes que não agradam ao Senhor, mas é difícil nós olhar para nós mesmos e reconhecer como Davi reconheceu. Às vezes eu não tenho honrado o Senhor com a minha vida, eu não tenho honrado o Senhor no meu lar, eu não tenho honrado o meu marido, às vezes eu não tenho honrado o Senhor, glorificado o nome do Senhor no meu trabalho. Às vezes eu não tenho glorificado o nome do Senhor nas pessoas do meu convívio, na igreja. Às vezes eu não tenho honrado o Senhor. E é preciso nós entrarmos nesse lugar de reconhecimento. Olhar para nós mesmos e falar: Senhor, eu reconheço. O primeiro ponto, então, é reconhecer como Davi fez. Olhar para si mesmo, com o coração quebrantado mesmo. E reconhecer que as atitudes que ele teve não agradou o Senhor.
olhar para a nossa vida, reconhecer as nossas falhas, reconhecer as nossas dificuldades, se perguntar para nós mesmos: Senhor, como que eu estou? O que eu preciso fazer? O que eu preciso melhorar? Senhor, me mostra. Espírito Santo de Deus, me direciona. Eu estou sujo, Senhor, pelo pecado. Eu reconhece no seu íntimo. Cada um aqui tem uma vida no seu íntimo, no seu individual. Cada um tem os seus problemas, as suas dificuldades, e a gente sabe disso. E é olhar para si mesmo. Eu não posso olhar para a vida do próximo. Eu não posso reconhecer o que o outro está falando. Eu posso reconhecer, olhar para a minha vida e reconhecer o que eu tenho feito e o que eu preciso melhorar. Muitas vezes estamos nos sujando, irmão, pelo pecado, por esse mundo hoje que está tão sujo, tão liberal, tudo pode. Ser cristão é careta, você ser cristão é religiosidade, e nós vamos vivendo, cometendo coisas que desagradam o coração do Senhor. Algumas rodas de amigo que nós nos sentamos, começar a se perguntar: eu devo estar aqui? Essa roda está falando sobre o quê? Grupos que a gente vê, que a gente participa, as coisas que a gente tem buscado na internet. Nós estamos honrando o nosso marido, vocês estão honrando as suas esposas, os homens, as amizades que nós temos, que nós fazemos questão de ter e que às vezes está prejudicando o nosso relacionamento. Amizades que faltam com respeito com o seu cônjuge, com a sua família. Bebidas, drogas, vícios, isso como um todo. Que às vezes a gente acha que é legal, que para o mundo é legal. Para o mundo nós somos caretas, nada pode. E aí eles vivem numa vida sem controle. Sem controle. Quando eu quiser eu paro. E aí quando percebe já é tarde demais, está num buraco sem fundo e não consegue sair. Procrastinação, depois eu faço, Senhor. Hoje eu não consigo ir no culto. Depois eu leio a Bíblia, depois eu vou orar. Deixa tudo para depois, procrastinar. Eu preciso trabalhar primeiro. Eu não tenho tempo agora. Eu estou corrido. E aí nós pensamos: eu vou ser feliz só quando eu conquistar tal coisa. Quando eu viajar para tal lugar, eu vou ser feliz. Quando eu conquistar tal casa, em tal bairro, em tal cidade, nossa, eu vou ser muito feliz. Quando eu tiver um tanto de dinheiro na minha conta, eu vou ser feliz. E esse vazio, irmãos, é só Jesus que preenche. Você pode ter dinheiro para a tua geração, para mais 10 gerações, ser milionário. Mas se você não tiver Jesus na sua vida, se Ele não preencher esse vazio que você busca, nós nunca seremos felizes sem a presença dEle. E aí o tempo vai passando e nós vamos adquirindo uma habilidade enorme, enorme, de arrumar tempo para qualquer coisa. Nós arrumamos tempo para qualquer coisa, nós priorizamos qualquer coisa. Mas quando fala para nós arrumarmos tempo para o Senhor, para colocar o Senhor, para nossas primícias serem do Senhor, aí a gente muda. Não, agora eu não consigo, agora não dá tempo. Nós estamos nos acostumando com o raso, com o pecado, e fazendo o pecado de algo comum, como se fosse algo comum, a gente acordar, levantar, e a gente não lembrar nem de orar e de agradecer a Deus, algo comum, não buscar, não sentir a presença dEle. Então nós temos tempo para fazer o pecado que desagrada ao Senhor todos os dias, mas nós não temos tempo para buscar a presença dEle, buscar o Senhor. Então não tem como haver mudança em nós, irmãos. Não tem como haver mudança em nós sem a gente se colocar nesse lugar que Davi se colocou, de reconhecer e falar: Senhor, eu pequei contra Ti. Eu pequei contra Ti, eu reconheço as minhas falhas. Orar e perguntar ao Senhor: Senhor, o que há em mim que o Senhor deseja mudar? O que há em mim que precisa ser mudado? Me direciona. São as amizades, tome uma atitude a respeito disso, faz um limpo nas suas redes sociais. Você não precisa ficar vendo coisa que não precisa ver. Isola algumas amizades. A minha mãe, quando eu e meu irmão era criança, ela costumava falar: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Se você for pego numa rodinha que estava fazendo confusão, você vai ser levado junto, você vai estar errado também. Isola. Tem amizade que não está te fazendo bem? Isola. É o segredo, irmãos. Eu e meu irmão cresceu ouvindo isso. Isolar as amizades que não te acrescentam, que te afasta de Deus.
sair de grupos que te conduzam ao pecado, ficar atento ao que você tem buscado nas redes sociais. Se você está com seu emocional abalado, e isso é um motivo, talvez, de você estar sem força, de você estar se afundando, peça ajuda. Saiba observar, saiba se olhar para si mesmo. Isso não é vergonha. Isso não é vergonha. Busque ajuda, seja do pastor, seja de um psicólogo, de uma medicação, de um médico. Mas busque ajuda para que você possa olhar para dentro de si e reconhecer: Senhor, eu reconheço o estado que eu estou no momento. Para aí a gente poder continuar. Quando o profeta Natan conta essa história para Davi, no primeiro momento Davi se revolta. Lá no verso 5, se você olhar aí na sua Bíblia, então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natan: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Às vezes nós estamos tão cegos que nós terceirizamos a culpa para outra pessoa. Nós terceirizamos a culpa para o marido, nós terceirizamos a culpa para os filhos, nós terceirizamos a culpa para o marido, para a igreja, e nós somos incapazes de olhar para nós mesmos. Mas o Senhor usa profetas como Natan para nos ajudar. Ele usa pessoas, Ele usa quem Ele quiser, Ele é Deus. Mas nós temos que estar com ouvidos e um coração atento para compreender esse sinal que o Senhor deu, essa pessoa que Ele enviou, para nós podermos reconhecer o lugar onde nós estamos. Então guarde isso, Senhor. Guarde isso, irmãos. O Senhor usa profetas, Natãs, usa o irmão da igreja, usa uma pregação, usa uma palavra, usa um podcast. Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer, para falar conosco. Após essa atitude errada de Davi, ele escreve o Salmo 51, do 1 ao 19. E aí eu gostaria que os irmãos abrissem para nós podermos ler junto. Salmo 51. Esse salmo aqui, então, Davi fez logo em seguida do ocorrido, onde ele diz: Senhor, pequei contra ti. Ele percebeu o que ele havia feito, confissão e arrependimento. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agrada da verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica como o sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilos e alegrias, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifício, do contrário eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade e edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Irmão, se você reparar no versículo 13, 4,
Davi está reconhecendo mais uma vez. Ele está reconhecendo mais uma vez. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então, irmãos, que nós possamos seguir esse exemplo de Davi, tão claro. Nós precisamos tomar uma decisão de reconhecer, olhar para dentro de nós mesmos, reconhecer a minha vida, o que eu tenho feito, as minhas atitudes, e não a do outro. Ter um coração contrito, um coração que ama o Senhor e que deseja ser mudado, que deseja ser governado por Ele. Mas o primeiro ponto é reconhecer, irmãos. Se eu não reconheço as minhas falhas, então eu estou vivendo tudo bem, está tudo certo, então eu sou perfeito, Jesus me ama, Deus me ama e vida que segue. Não, a palavra do Senhor nos leva a fazer isso. Davi fez isso. Reconheça. Sendo assim, irmãos, nós vamos para o segundo ponto da pregação, que é mais uma atitude que nós precisamos ter, que é desejar ser melhor. Então eu reconheci, eu olhei para dentro de mim, todas as minhas atitudes, e aí eu desejo ser melhor. A atitude de Davi gerou um desejo nele, de ser melhor, de mudar. No verso 10, 11 e 12, se você reparar aí, ele deseja ser mudado. Ele diz, no verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Aqui, Davi está tendo uma atitude dizendo, Senhor, cria em mim um coração puro. Ele está desejando ser mudado, ele está desejando aquilo. Ele ora e diz ao Senhor, fica, Senhor, comigo. Não me tira da tua presença, não me tira o teu Santo Espírito. Muitas vezes nós vivemos uma vida no automático e acostumados com o comum. Então nós levantamos, nós trabalhamos, como eu havia dito, nós não lembramos nem de fazer uma oração ao Senhor e consagrar o nosso dia. E às vezes você pensa, nossa, mas eu não maltrato ninguém, eu não faço nada de errado, ou eu não busco nada, eu não creio em nada, eu não sinto mais nada. E assim a gente vai vivendo. Mas nós esquecemos de desejar a presença dEle. Nós não desejamos a presença, nós não desejamos aprender mais dEle. Nós não dizemos ao Senhor, como Davi disse, Senhor, cria em mim um coração puro. Senhor, cria em mim um coração puro, não se afaste, Senhor, da minha presença. A ignorância, irmãos, a palavra ignorância, ela significa falta de conhecimento. Ela gera uma anestesia em nós, uma cegueira, ela endurece o nosso coração. E aos poucos, nós vamos nos afastando de Deus e nós nem percebemos. E nós desejamos coisas que não é do Senhor e nós vamos achando que tudo isso é normal. Mas isso não é normal, Senhor. Igreja, não é normal nós não desejarmos a presença do Senhor. Isso não é normal. Isso pode parecer comum ao olhar do mundo. Ah, ele é um religioso. Ah, ele é crente. Isso pode parecer comum ao olhar do mundo. Mas para nós, cristãos, isso está longe de ser normal. Então nós precisamos buscar a presença do Senhor. Mais do que buscar, nós precisamos desejar isso. Desejar é um sentimento. Eu desejo algo. Eu desejo mudar. Eu desejo me mover. Eu desejo buscar. Mas desejar não é o suficiente. Eu preciso me mover para isso. Se eu quero me mover para a direita, dar um passo para a direita, o meu cérebro está identificando que eu quero dar um passo para a direita. Só que se eu não me mover, eu não saio do lugar. E na nossa vida espiritual não é diferente, irmãos. Não é diferente. Às vezes nós desejamos, mas nós não damos um passo para sair do lugar. Tenha atitude, irmãos. Esse é o terceiro ponto. Então, eu reconheço a situação que eu estou, eu reconheço quem eu sou, eu reconheço que eu preciso mudar, eu reconheço as minhas falhas, eu reconheço o que eu preciso fazer para mudar a minha vida. Eu desejo isso, mas aí eu tomo uma atitude.
porque se eu não tomar atitude, vai ficar só um desejo, uma meta para 2025. E aí entra ano e sai ano, a gente faz metas, a gente deseja aquilo, mas a gente não dá um passo para aquilo gerar uma ação. A atitude, ela nos impulsiona, nos leva a agir, e isso gera uma ação. Se eu desejo mudar, mas não tenho ação, se eu não dou o primeiro passo, eu não saio do lugar. Davi fez isso nos versos 10, 11, 12 e 13. Lá no Salmo 51, no 10, 11 e 12, nós vamos ver isso. Davi, ele decide que ele irá tomar uma ação. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me tires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Aqui ele desejou ser mudado. Mas no verso 13, ele diz assim: então ensinarei aos seus transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. E aqui o Davi, ele toma uma atitude. Ele toma uma atitude de ser testemunho vivo, de fazer o ID, de ensinar pecadores o caminho do Senhor. Então aqui ele toma uma atitude. Você pode questionar, mas como? Eu estou passando por uma situação que você não sabe dentro do meu lar. Como que eu vou fazer isso? De onde eu tiro essa força que Davi tirou? O que eu vou fazer? Você não sabe o que eu passo. Você não conhece as minhas dores. Como que eu vou dar esse primeiro passo? Eu não consigo. Eu sinto que tem um elefante de 2 toneladas nas minhas costas. Eu não consigo. Jesus, irmãos, é a resposta para as suas perguntas. Para todas essas perguntas. Jesus, ele é o caminho. Nele, eu sou capaz de reconhecer. Por causa dele, eu me arrependo das minhas falhas, como Davi se arrependeu. E nele, eu desejo ser mudado. E por ele, eu faço da minha vida um testemunho vivo. Um testemunho vivo. E nós sermos um testemunho vivo não é para a gente ser bonitinho para o mundo, não. É para glorificar o nome dele. É para testificar o nome dele. É para falar: Jesus veio, Jesus morreu por nós. E eu sou discípulo dele. E através de vocês, as outras pessoas vão conhecer Jesus. Eu ouço uma frase muito conhecida que as pessoas dizem: você é a Bíblia que as pessoas não leem. Então elas vão ver as suas atitudes. Então, se eu estou muito fraco e eu não consigo buscar a presença do Senhor, na palavra dele, ele diz que ele é a nossa fortaleza. Quando eu não creio em mais nada, ele é a nossa esperança. E quando eu estou cansado, ele é o nosso descanso, irmãos. Ele é o nosso descanso. Então, por isso, eu vou buscá-lo. Eu vou buscá-lo porque ele é o único caminho. Não há o que eu possa fazer, além de buscá-lo, porque não tem outra saída. Às vezes nós ficamos olhando só para o problema, só para a dor, mas nós não tomamos uma atitude para sair dela. E o Senhor diz: ele é o caminho, ele é o caminho. Então, já que ele é o caminho, o que eu vou fazer então? Eu vou orar mais, mesmo na dor, mesmo no cansaço, mesmo sem vontade, eu vou orar mais, eu vou buscar, eu vou ler mais a palavra de Deus, eu vou estar de corpo e presente na igreja, corpo e espírito presente na igreja. Eu vou jejuar, eu vou servir, eu vou buscá-lo. Eu me arrependo das minhas atitudes por ele. Eu me arrependo por ele. Porque se não for por Jesus, eu acho que eu sou perfeito, e isso não existe. Então eu me arrependo por ele, porque ele mostra para mim o caminho certo e mostra para mim que eu estou errado. O meu desejo tem que ser ele. Eu aprendo mais com ele, e eu me relaciono com ele. Essa deve ser a nossa ação. Então, se você está numa situação em que você não sabe que ação você vai tomar, tá? Eu reconheço as minhas falhas, eu desejo isso, mas que ação? A ação é buscar o Senhor com as ferramentas que você tem. Eu não tenho uma Bíblia. Hoje em dia, celular tem aplicativo da Bíblia. É só buscá-lo, tomar uma decisão e agir para buscá-los. Abrir mão de tudo, irmãos, de tudo que te impede de buscar o Senhor.
Hoje em dia são muitas distrações, muitas. Às vezes até distrações que aos olhos do mundo parecem boas. Por exemplo, o trabalho. Estou trabalhando. Mas não deixe de buscar a presença do Senhor. Colocar Ele como prioridade da nossa vida. Porque sem Ele não existe vida. Sem Ele nós não estaríamos aqui. Foi pela vida dEle, foi pelos ferimentos, foi pela entrega, foi pela morte dEle que nós estamos aqui hoje. Ter atitude e ação de Davi, de reconhecer, porque a nossa recompensa será na eternidade com Ele. A nossa recompensa é estar com Ele na eternidade. Eu comecei a assistir The Chosen, eu não tinha, pasmem, eu não tinha assistido ainda, e todas as vezes que eu vou lá na minha mãe, lá, eu e meu irmão coloca lá e fica assistindo. E, pasmem, irmãos, eu nunca tinha parado para pensar em como seria a eternidade com Jesus. E aí, depois que eu comecei a ver a série, eu comecei a pensar a respeito disso, eu comecei a visualizar a respeito disso. Falar, cara, se era tão incrível os discípulos ali com Jesus, passando perrengue, passando por lutas, por dor, você imagina estar com Ele na glória? Você imagina ser reconhecido por Ele, estar na eternidade com Ele? Então, irmãos, o nosso maior tempo, a nossa maior riqueza, o que nós mais podemos e devemos buscar na nossa vida não é o que o dinheiro, o que a fama, o que qualquer outra coisa pode nos dar. É buscar a presença do Senhor. E aos poucos, com o seu pouquinho todos os dias, você vai se relacionando com Ele. Não é eu vou ler a Bíblia inteira em 6 meses, não é sobre isso. É sobre você orar no seu secreto, aquele pouquinho que você está iniciando, de repente você fala, eu não sei orar, você sabe. Você está conversando com o seu pai, É você pegar e ler um pouquinho a Bíblia todos os dias. É você colocar louvores, é você assistir pregações. É fazer um pouquinho todos os dias aqui, para estar na eternidade com Ele. Para ser mudado, tocado por Ele. Então, irmãos, nós precisamos ter a atitude de Davi, que Davi teve. Ele aceitou ser ajudado, porque ele ouviu o que o profeta Natan tinha para falar para ele. Ainda que ele se revoltou a primeiro momento ali, mas ele aceitou o que Natan tinha para falar para ele. E ele reconheceu, Senhor, pequei contra ti. Reconhecer, se arrepender, que foi o que Davi fez. Ele declara isso ao Senhor, Senhor, eu pequei contra ti. E desejar, ele desejou, Senhor, cria em mim um coração puro. Deseje a presença do Senhor. Fala, Senhor, nas suas orações, clame ao Senhor. Senhor, eu desejo a tua presença. Eu não tenho vontade no momento, mas eu desejo isso. Eu quero que o Senhor me ajude. E a atitude, que é o ID, é ensinar as pessoas. Eu falo isso muito no ministério infantil. Eu falo para eles, eu falo assim, vocês acham que é só isso? Vocês nasceram, vocês são lindos, e aí vocês vão para a escola, vai jogar bola e tal, e é só isso? Não, não é só isso. Eu falo muito para eles, eu falo assim, vocês têm um propósito de vida, vocês têm um chamado para a vida de vocês, que é glorificar o nome do Senhor. Então, aonde vocês estiverem, seja numa faculdade, que um escolha ser médico, outro advogado, outro jogador de futebol, aonde vocês estiverem, o papel de vocês é glorificar o nome do Senhor, é que as outras pessoas vejam Jesus através da vida de vocês. E uma frase que eu trago para a igreja, que nós já vamos finalizar, eu sou o resultado das minhas renúncias e escolha, que eu faço todos os dias. Então, eu vou plantando uma sementinha todos os dias, e eu sou o resultado disso, eu vou colher lá na frente. Então, eu sou o resultado das minhas renúncias, do que eu deixo de fazer, e das minhas escolhas que eu passo a fazer, todos os dias. Irmãos, eu queria compartilhar um testemunho para a gente estar finalizando. E o testemunho, ele tem tudo a ver com a pregação que foi feita hoje. Essa pregação, eu montei ela
poucos meses depois de finalizar a escola de pregadores. Então, quando o pastor me chamou, perguntou se eu traria uma mensagem para a igreja, ela já estava 80% pronta. Depois eu fiz uns ajustes, de acordo com o devocional que eu estava fazendo, com a leitura bíblica diária, eu mudei algumas coisas. Então, ela já estava pronta. E aí, o testemunho que eu vou contar para os irmãos testificou essa palavra. É como se o Senhor tivesse falado: você vai passar por essa palavra, por todos os processos dessa palavra que você montou, e depois você vai testemunhar. E o meu testemunho é que há uns 7, 8 meses atrás, mais ou menos, eu estava passando por um cansaço emocional gigantesco. Estava muito cansada, exausta, desanimada, muitas coisas assim acontecendo, empresa, muitas coisas. E isso me derrubou, assim, me derrubou mesmo. Às vezes eu estava aqui todos os domingos, às vezes o irmão perguntava: tudo bem? Tá, tudo bem. E eu, no meu secreto, eu e o Senhor, Ele sabia o que eu estava passando. Às vezes eu me abria com a Ellen, por exemplo, dividi muito a minha dor com ela. Enfim, foram uns 7, 8 meses mais ou menos nesse processo. E um cansaço enorme. Era como se tivesse um elefante em cima das minhas costas, e era um cansaço que eu não sabia explicar, um desânimo que eu não sabia explicar. E aí, numa abertura do culto, uma irmã falou sobre a passagem de Elias, que Elias estava dentro de uma caverna com medo, cansado, estava desanimado. E ali eu me vi como Elias. Naquele momento ali, eu me reconheci. Eu estava sentada, ali onde a Bela está sentada ali. E eu chorei como eu nunca tinha chorado. Eu chorei tanto que eu não conseguia controlar o meu choro. Porque eu reconheci, naquele momento, como Davi fez, eu reconheci que eu estava dentro daquela caverna. Eu estava desanimada, eu estava cansada, eu estava com o meu emocional abalado. E isso, quem sabia, era só eu e o Senhor. Na casa dos meus pais, eu ia lá, estava tudo bem. Com a minha sogra, eu ia lá, estava tudo bem. Eu e o Senhor sabia o que estava acontecendo e o que eu estava passando. E aí a irmã falou essa passagem sobre Elias, e aquilo abriu os meus olhos. Eu passei a reconhecer o que estava acontecendo. Eu falei: Senhor, eu sou Elias e eu estou dentro dessa caverna. Eu estou com medo, eu estou cansada, eu estou exausta e eu estou desanimada. Depois do momento que eu reconheci, eu comecei a desejar sair de dentro dela. Senhor, pelo amor de Deus, me tira de dentro dessa caverna, eu não aguento mais. Senhor, me tira daqui. Senhor, envia um anjo do Senhor para me alimentar. Na passagem diz que o Senhor enviou um anjo para alimentar Elias, e eu clamava por esse anjo. Eu falava: Senhor, me tira daqui, pelo amor de Deus. Eu sei que eu estou aqui dentro, eu sei que eu estou passando por tudo isso, mas eu preciso ser forte, Senhor. Me envia um anjo para me alimentar e sair daqui. E eu fiquei meses, passei meses, mas reconhecendo: Senhor, eu estou dentro da caverna. Senhor, me tira daqui. Senhor, eu estou como Elias, me ajuda, envia um anjo. E aí, no dia 7 de setembro, o que teve dia 7 de setembro? Jesus Day. Eu não estava lá, eu não estava. Me arrependi depois, mas eu não estava. Foi engraçado que no dia o Ricardo virou para mim e falou assim: você vai servir? Eu falei: não, mas a gente vai. Eu falei: também não. E ele até estranhou um pouco, mandou mensagem para Ellen, que eu sei. E chegou no dia, eu estava sentada, nós estávamos jantando, a gente tinha pedido pizza. O Ricardo, ele virou para mim e falou assim: o Lucas batizou. Eu falei: o Lucas da Ellen, ele já é batizado, ele batizou de novo. O Lucas da Kathleen é batizado. Ele falou assim: não, o Lucas da Ellen. Irmãos, quando ele falou o Lucas da Ellen, o Senhor me revirou por dentro, que eu não sei explicar para vocês. Ele me revirou por dentro inteira. Eu senti uma alegria, eu me emocionei, eu senti vontade de chorar. Ao mesmo tempo eu comecei a orar. E naquele momento que ela falou, que o Ricardo falou Lucas da Ellen, eu tomei uma decisão.
eu senti algo em mim que eu não sei explicar, eu jamais tinha sentido. E eu senti uma força dentro de mim. Eu falei: Senhor, a partir de hoje, eu decido que todos os dias eu vou ler a palavra do Senhor. Todos os dias, 5 horas da manhã, eu vou levantar e eu vou ler a palavra do Senhor. Todos os dias. E vai fazer 120 dias, dia 10, fez 120 dias, que todos os dias eu me coloco diante da presença do Senhor para ler a palavra dEle, para aprender mais dEle. Ah, mas Ele usou quem Ele quis, no momento que Ele quis. O Senhor usou o profeta Natã. Deus usou um anjo para alimentar Elias. E o Senhor usou o ministério infantil, que foi o único ministério que me manteve firme aqui dentro da igreja. Porque o ministério infantil foi o único ministério que eu nunca, jamais pensei em chegar na Ellen ou no pastor e falar: eu preciso de um tempo. Não. E o Senhor pegou o ministério infantil, usou a entrega do Lucas, a declaração do Lucas aquele dia, para me trazer de volta ao ânimo, à vida. E isso o pastor e a Ellen não sabia, nem o Lucas. Eu estou testemunhando isso aqui na igreja agora. Para quê? O Senhor, Ele me deu a palavra, Ele me fez viver a palavra, para poder testemunhar para a igreja. Então, irmãos, reconheça o lugar onde você está, onde nós estamos. Deseje ser mudado por Ele, deseje dar um passo, deseje sair dessa situação que nós estamos, em que você está, em que o irmão está, em que meu pai, em que, enfim, deseje sair deste lugar. E o principal é buscar a presença dEle. Deseje, mas busque, dê o primeiro passo, para que essa mudança possa acontecer, de fato, para que nós possamos realmente ser transformados, para que nós possamos realmente falar: eu me arrependi, e agora eu estava indo para a esquerda, eu me arrependo e eu passo a fazer um novo caminho, um novo caminho. Então, naquele dia, o Senhor, Ele me renovou, Ele me renovou, Ele me trouxe alegria de novo, Ele me trouxe o ânimo de novo, o desejo de novo, Ele me trouxe um novo relacionamento com Ele. Eu era muito inconstante. Eu li a palavra um dia, 2, hoje não, hoje eu estou cansado. Meu celular eu colocava para despertar às 5 horas, para acordar, fazer a demanda do dia, colocar as crianças para ir para a escola e tal. Nossa, mas eu dormi muito tarde ontem, deixa até 5h30, 5h40, levantava às 5h40, nossa, já é 5h40, agora eu tenho que correr, agora não dá tempo de eu ler mais. Depois à noite eu leio, às vezes até lia à noite, mas eu não lia com qualidade, eu não lia com temor, com cuidado. Então, é sobre isso, irmãos. É sobre renunciar, é sobre desejar ser mudado, e é sobre dar o primeiro passo. E o primeiro passo é buscar o Senhor. Não tem outra forma de nós sermos transformados se nós não buscar a presença dEle. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar para nós estarmos finalizando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer, Senhor. Quero te agradecer pela palavra, Senhor, que foi ministrada. E eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que cada irmão aqui essa noite saia com uma sementinha, Senhor, dessa palavra Tua que foi lançada. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro para que cada um aqui essa noite, Senhor, sinta o desejo de mudança, o desejo de Te buscar mais. Que cada um aqui essa noite faça as suas renúncias, Senhor, e reconheça o lugar onde está, assim como Davi fez. Que cada um possa se colocar num lugar no secreto com o Senhor e falar: Senhor, eu tenho feito isso, me ajude a melhorar. Que essa palavra, Senhor, possa descer o coração da Tua igreja, o coração da Tua igreja, e gerar, Senhor, testemunhos, assim como o Senhor gerou na minha vida. O Senhor me deu a palavra, Senhor, o Senhor me permitiu vivê-la e o Senhor me permitiu testemunhar ela. Eu oro para que cada irmão aqui essa noite experimente, Senhor, do Teu amor. Que cada um aqui, Senhor, que está cansado, abatido, que está desanimado, possa experimentar do Senhor aquilo que eu experimentei. Que o Senhor possa enviar anjos e Natãs, profetas, pastores,
colocar no caminho, Senhor, dos teus irmãos e aqui da tua igreja, para que eles possam reconhecer, Senhor, desejar mudar e estar diante de ti. Que o Senhor Jesus venha falar, Senhor, com a tua igreja, falar ao coração no individual de cada um. Mas a minha oração esta noite é que cada um saia daqui com uma decisão. Senhor, eu vou tomar essa decisão pelo Senhor. Eu vou buscar mais o Senhor. Eu vou me encher mais da tua palavra. Eu vou me encher mais da tua presença. Eu desejo e eu clamo a tua presença. Um coração, eu desejo, Senhor, um coração que busca acima de qualquer coisa, acima do cansaço, do desânimo, um coração que busca a presença do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que cada um possa sair com essa semente no seu coração e deixar, Pai, ela gerar frutos poderosos de transformação. E um fruto, ele não serve para si mesmo, Pai. Um fruto, ele serve para alimentar o outro. Alimentar o outro. Em nome de Jesus, Senhor, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua igreja. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória e graças a Deus. Mantenha seu coração conectado com o Senhor.